Sr. Presidente da Comissão Orçamento, Finanças e Administração Pública, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Sr. Ministro, o Sr. Ministro diz que é sensível, eu até interrompo para deixar a coligação PSD, CDS, PP articular em discursos. Muito bem. O Sr. Ministro diz que é sensível ao combate à exclusão social. Fala de ética social, mas de boas intenções, como diz o nosso povo, está o inferno cheio. Vamos lá então ao concreto daquilo que é uma página fundamental na análise do Orçamento de Estado. Página 22 do relatório. Medidas de consolidação do Orçamental 2012. Onde é que o Governo vai poupar dinheiro? A quem é que vai tirar, para quem e a quem é que vai dar dinheiro no Orçamento de Estado? Primeira verba, onde vamos buscar mais poupança. Despesas com pessoal. Leia-se, roubo nos salários dos trabalhadores da administração pública. Segunda verba, são 2.694 milhões, mais congelamento de salários e outras questões. Segunda verba, aumento do IVA, essencialmente com mais 2.044 milhões. Terceira verba, onde vão buscar dinheiro. Prestações sociais, onde o corte nas pensões assume a verba de 1.260 milhões. Mas o Sr. Ministro diz que tem sensibilidade social e consciência social, e PSD e CDS entraram na mesma linha de discurso, mas foram claramente desmentidos pela afirmação sincera do Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro disse à comunicação social: só vamos sair da crise empobrecendo. E eu pergunto, quem é que empobrece no nosso país com este Orçamento de Estado? Sabe o que eu lhe digo, Sr. Ministro? Olha, as 25 famílias mais ricas, em julho deste ano, aumentaram a sua fortuna para 17,4 mil milhões de euros. 17,4 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, o que é que este orçamento faz? Rouba a quem vive do seu trabalho e rouba a quem vive da sua pensão. E, portanto, é uma espécie de um Robin Hood ao contrário, roubam aos mais pobres para dar aos mais ricos, porque não falta dinheiro no Orçamento de Estado, no retificativo e neste, para o BPN, para apoiar a banca. Não existe qualquer constrangimento dos 12 mil milhões de euros disponíveis para a banca continuar a engrossar os seus lucros. E, portanto, o Sr. Ministro confronta-se com esta realidade. Este é um orçamento em que se coloca aqui a questão, como Garrett colocava: quantos pobres são necessários para fazer um rico? E o Governo vai fazer muitos pobres para transformar os ricos cada vez mais ricos. E isso é verdadeiramente inaceitável. E, portanto, não há discurso de consciência social que sobre ou que sobreviva à dureza dos números que estão aqui em cima da mesa. O Sr. Ministro vai ser responsável por um orçamento que é um orçamento de desastre do ponto de vista económico e do ponto de vista social. E mais impostos sobre as famílias. O que dizia o CDS sobre os impostos? Bem, este orçamento é mais IVA, mais IRS, mais IMI. O Sr. Ministro escolha o imposto, todos eles aumentaram. Quer para as famílias, quer para os reformados. Mais cortes nos salários e pensões. Roubo autêntico. Mais exploração de quem trabalha. As consequências, Sr. Ministro, é o agravamento da pobreza e da miséria. E, portanto, o Sr. Ministro, importa aqui dizer que o Sr. Ministro é Ministro da Segurança Social e da Solidariedade Social. Não é solidariedade com o capital. Deixe lá o capital em paz, que já está rico e mais que rico, não precisa de mais ajuda, e olhe lá para as pessoas de uma vez por todas. O Sr. Ministro, nós queríamos colocar a questão do corte das pensões no subsídio de férias e no subsídio de Natal. Isto é um autêntico roubo às pessoas. Todos os reformados, sejam do setor privado, sejam do setor público, absolutamente todos que tenham uma pensão superior a 485 euros, começam a ser fortemente penalizados. Isto é uma injustiça absolutamente inaceitável que importa aqui denunciar. E eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, então estas pessoas não descontaram para ter estas reformas? É ou não verdade que estes trabalhadores descontaram sobre 14 meses ao ano e agora o Governo PSD, CDS, PP vem roubar o 13º e o 14º? Descontaram toda a vida sobre o subsídio de Natal e sobre o subsídio de férias e agora retiram a que título? Com que legitimidade? Bem, o Sr. Ministro diz que esta medida, praticamente, que não se aplica à segurança social. Pois não. No total, são 1.260 milhões de euros que são retirados aos reformados portugueses. E na segurança social, são 453 milhões de euros que são retirados aos reformados portugueses. Sr. Ministro, página 94 do relatório. Não vale dizer que isto não se aplica a 0,005. São 453 milhões de euros que o Sr. Ministro, o seu Governo, rouba aos reformados portugueses, provocando situações de agravamento da situação social destas pessoas, tirando cada vez mais
reformados para a pobreza. É caso para perguntar o que é que os reformados fizeram para contribuir para esta crise que vivemos no nosso país. Depois temos novamente o congelamento do indexante dos apoios sociais. Desde 2009, Sr. Ministro, que o IAS que não é atualizado. Hoje mantém-se nos 419,22 €. Isto quer dizer, Sr. Ministro, que há um conjunto muito significativo de prestações sociais e reformas que não vão ser atualizadas. Vão perder, efetivamente, poder de compra. Perderam o poder de compra em 2011, 3,5%, e vão perder 3,1% em 2012. Sr. Ministro, mais uma vez, poupança. Vamos aos números, à dureza dos números. 628 milhões de euros. Não vale dizer que isto não tem consequências. Tem. Está aqui no próprio orçamento do próprio Governo, 628 milhões de euros poupados. A quem? A quem recebe prestações sociais e a quem vive da sua reforma. Olha, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe uma coisa muito simples. Se o INE diz que o limiar da pobreza são 434 €, como é que o Governo justifica manter, mais uma vez, o indexante dos apoios sociais nos miseráveis 419 €? Porquê? Explique-me lá. E importa também aqui dizer que o Sr. Ministro diz que as pensões mais baixas vão ser atualizadas. Mas importa aqui a clarificação do que é que são as pensões mais baixas. Sr. Ministro, existem 8 pensões mínimas. 8. Não são 2 nem 3, são 8 pensões mínimas. Qual é que vão ser atualizadas? São todas as pensões mínimas ou são apenas algumas? E importa dizer, Sr. Ministro, que mesmo que atualize todas as pensões mínimas, que nós não acreditamos que o faça, vai atualizá-las à taxa de inflação de 3,1%. É o compromisso que assume. E isso quer dizer, sabe o quê, Sr. Ministro? Que as pensões do regime contributivo, com carreiras contributivas inferiores a 15 anos, aumentam 25 cêntimos por dia. Essa verdadeira fortuna. O regime especial dos agrícolas aumentam 24 cêntimos por dia. Uma fortuna. Pensão social aumenta 20 cêntimos por dia. É uma autêntica fortuna que compensa claramente só o aumento do IVA sobre a eletricidade e o gás. Está aqui, o aumento de 20 cêntimos por dia resolve o problema todo, Sr. Ministro. A verdade, Sr. Ministro, é que isto é uma vergonha. O Sr. Ministro não tira um reformado da situação de pobreza ou de carência social. Perpetua a pobreza social, a pobreza destes reformados. E importa aqui denunciar que as despesas dos idosos, no que diz respeito aos seus bens alimentares, habitação e custos combustíveis, nomeadamente a eletricidade, e os medicamentos, têm um valor de aumento muito superior à inflação. E, portanto, mesmo estas prestações vão sofrer poder de compra. E como se isto não fosse suficientemente mau, o Sr. Ministro agrava de uma forma escandalosa aquilo que é o IRS dos reformados. Diga lá o que é que acha do impacto que vai ter a redução das deduções específicas sobre a pobreza nos reformados. Para terminar, e um outro aspecto que sobressai, termino rapidamente, Sr. Presidente, que sobressai no Orçamento de Estado é o ataque à proteção social das futuras gerações. Ao mesmo tempo que faz crescer a pobreza, ataca os direitos. As prestações sociais, mesmo aquelas para as quais os trabalhadores descontaram, passam a ser alvo do ataque. No relatório diz o Sr. Ministro, alargamento da aplicação da condição de recurso a outras prestações do regime não contributivo e a criação de regras em algumas prestações do regime contributivo. Isto é, pôr limites, mesmo nas prestações sociais para as quais as pessoas descontaram. Quais são as prestações em que vai mexer? Mais limites à proteção para as pessoas que descontaram? Esclareça lá, Sr. Ministro, de uma vez por todas. Sr. Ministro, temos uma divergência de fundo. Não se combate a pobreza sem proteção social como direitos. A caridadezinha, o assistencialismo, plasmado neste orçamento, não resolve nenhum problema, antes pelo contrário, vai agravar a situação de pobreza. Cortes nas prestações sociais, menos 187 milhões de euros. Disse.